E, desde o seu nascimento, uma intensa campanha de difamação foi feita para que ela pudesse se apagar. Obviamente, como em todos os lugares existem pessoas, também existiram pessoas de dentro da religião que também não fizeram nada para ajudar. Isto é, que tinham práticas e condutas que fugiam dos seus princípios e, obviamente, isso apenas reforçava na cabeça das pessoas aquela concepção negativa que elas traziam sobre essa religião. Muito bem. Entendido isso, vamos para o primeiro passo, que é o preconceito. Muita gente fala assim, temos que combater o preconceito. Eu acho praticamente inútil tentar isso. Por quê? Porque o preconceito faz parte da liberdade de pensamento das pessoas. Nós não temos autoridade, nem força, nem método para conseguir mudar o conceito de alguém sobre alguma coisa. Existe um outro fator. O preconceito é inerente a espíritos da nossa natureza. Por isso ele é comum na humanidade. Preconceito, seja em relação a alguém, seja em relação a alguma coisa. Isso faz parte da inferioridade que ainda domina os nossos espíritos. Não adianta lutar contra isso. Nós temos que pensar numa outra forma. Então, por exemplo, se uma pessoa chegar para mim e dizer assim, eu não gosto da Umbanda, eu acho que vocês vão para o inferno, que direito eu tenho de dizer que ela está errada? Como é que eu posso entrar na cabeça dela e mudar uma concepção que ela já trouxe, formada, sabe-se lá de onde? Eu não tenho, repito, nem força, nem meio, nem método para fazer isso. Porque a liberdade de pensamento também é uma lei divina. Nós não temos como impedir as pessoas de pensar. Nós podemos até criar meios para que elas se calem, mas nós nunca conseguiremos criar ferramentas que impeçam as pessoas de pensar. Só existe um caminho para que esses pensamentos cristalizados, esses pensamentos tortos, se modifiquem, que é a evolução de cada um. É a experiência, é a vivência, é a transformação dos conceitos. Sem isso, me parece totalmente vã qualquer tentativa de atacar o preconceito em si. Então, eu me lembro de uma vez, foi a primeira vez que eu ouvi isso, na faculdade, quando a professora disse assim, eu tenho preconceito contra gente que tem preconceito. Nunca tinha escutado essa afirmação e fiquei pensando naquilo, preconceito contra quem tem preconceito. Acho que no fundo ela estava dizendo assim, eu luto contra os estereótipos, acho que era isso que ela queria dizer. Mas isso volta ao pensamento anterior, o preconceito é inerente ao ser humano. Quer ver um exemplo? Quando uma mãe chega e fala assim para a criança, come chuchu, ela fala, eu não quero. Por que você não quer? Porque eu não gosto. Mas você já comeu? Não. Então como você sabe que você não gosta? Ela não comeu, ela não experimentou, ela não vivenciou, mas ela já formou uma ideia que aquilo é ruim, e sendo ruim, ela não quer experimentar. Isso é um preconceito, é um conceito prévio. É uma ideia que em algum momento se formou e que por alguma razão se enraizou profundamente na estrutura mental do sujeito e não tem como forçar ele a ter uma nova experiência, a não ser quando ele queira isso. Quando por livre e espontânea vontade ele vai e experimenta. Então pode ser que ele venha a mudar os seus conceitos. Se a gente parar um pouquinho e pensar no nosso dia a dia, a gente vai identificar em nós mesmos uma série de preconceitos que nós temos em relação a um monte de coisa. Que vai desde time de futebol, a região do Brasil que a pessoa nasceu, a cor da pele, o tipo de música que ela gosta. Se a gente parar para refletir, a gente consegue identificar, porque como eu disse, isso é inerente à inferioridade dos espíritos habitantes da Terra, ou seja, nós mesmos. Bom, mas vamos trazer agora para o âmbito da religião. Quando o preconceito, no caso, o preconceito religioso, ele começa a tomar forma na estrutura mental do sujeito, quando as suas raízes começam a penetrar mais fundo, então ele dá um próximo passo,
é aquilo que nós podemos chamar de intolerância. A intolerância, ela surge de um sentimento de superioridade em relação a alguém ou algum objeto, ou alguma coisa. Então, quando o indivíduo tem intolerância religiosa sobre qualquer segmento, então ele busca evitar até o contato com as pessoas. Ele procura se afastar. Se ele tem a oportunidade de emitir uma opinião contrária àquele segmento, ele vai emitir. Para ele, aquilo faz parte das suas convicções, faz parte do seu modo de enxergar o mundo. E, frequentemente, se for uma pessoa religiosa, porque a intolerância religiosa nem sempre nasce de religiosos. Uma pessoa pode, por exemplo, vir aqui pela primeira vez, não ter uma boa experiência e dizer: não quero nem saber de Umbanda, se alguém falar disso para mim, eu dou um na cara. Isso pode acontecer. Então, a intolerância ela nem sempre vem de pessoas religiosas, mas ela nasce quando a pessoa deseja se afastar, procurar de alguma forma fugir do contato com aquela ideia, aquele pensamento, aquele conceito. Então, isso é muito perigoso. Mas se isso vai se enraizando mais fundo ainda, se começa a se espalhar por toda a mente do sujeito, então é como se desse mais um passo. E esse passo é a discriminação. A discriminação, no meu entendimento, já sim é passível de punição e as nossas leis devem ficar muito atentas em relação a isso. Já vi muitas pessoas falarem em leis que proíbam o preconceito. Como eu disse, do meu ponto de vista, isso é besteira. A pessoa pode não falar, mas ninguém impedirá de pensar. Mas quando chega na discriminação, a coisa já começa a ficar diferente. Porque a discriminação é você fazer separação de pessoas, acepção de pessoas. É um exemplo que pouca gente conhece. Na década de 1950, existia um intelectual da Igreja Católica chamado Frei Boaventura, e isso vocês acham na internet se vocês pesquisarem, e ele lançou vários livros contra a Umbanda. Não foi em defesa do catolicismo, porque a Umbanda nunca ameaçou religião nenhuma. Mas, entre essas várias publicações, ele tem um livro em que ele sugere aos pais católicos que não deixem os seus filhos brincarem com crianças, filhas de lares umbandistas. Porque ele via esse contato entre as crianças como um atrativo para tirar a criança da igreja e levá-la para o terreiro. Então ele orienta aos pais: não deixem seus filhos brincarem com crianças que frequentam terreiros. Não é raro, de vez em quando a gente vê na internet, casos de pessoas, por exemplo, que são demitidas de um serviço porque o patrão lá descobriu qual era a religião da pessoa e ele não gosta, ele tem já uma resistência em relação a isso, então ele vai e manda a pessoa embora. A pessoa não foi mandada embora por causa do serviço, por qualquer outra razão. Foi mandada embora porque ela tem uma religião que o cara não gosta, então o cara faz o quê? Uma discriminação. É preciso tomar cuidado, porque frequentemente as pessoas que são alvos de intolerância religiosa também fazem discriminação. Eu já vi muita gente de terreiro ter verdadeira alergia ao evangelho. E eu digo, isso não é fazer a mesma coisa, só que inverte a situação. Tem algumas pessoas, sim, que são evangélicas e são fundamentalistas, que não vão aceitar o que a gente faz nunca. E elas têm liberdade para isso, ninguém pode impedi-las de pensar essas coisas. Mas quando a gente inverte e faz o mesmo, e já fala: fulano está indo na igreja, é um crente safado, como muitas vezes eu já escutei, você está fazendo exatamente a mesma coisa que você está sendo alvo. Então isso também é discriminação, a gente tem que tomar cuidado. Bom, e quando a discriminação vai se aprofundando na mente do sujeito, ela chega naquilo que hoje se fala muito, que é a famosa violência religiosa. Nesse ponto, o indivíduo ele já não basta a ele simplesmente não gostar de uma religião, não basta a ele simplesmente não se misturar com aquelas pessoas, não basta a ele simplesmente fazer qualquer tipo de separatividade entre ele e essas pessoas. Ele sente que ele precisa de alguma forma agredi-las, que ele precisa exterminá-las. É isso que tem feito, por exemplo, tantos e tantos terreiros serem invadidos e quebra tudo e tudo mais.
As pessoas que fazem isso, pelo menos uma boa parte delas, eu diria que não são necessariamente pessoas perversas, mas pessoas que se fanatizaram, que se deixaram levar por uma concepção religiosa negativa, que se auto-intitularam, se auto-impuseram uma missão divina, que é extirpar essas coisas do demônio. Então eles vêm muitas vezes para ameaçar. São nessas situações que a gente vê casos de pessoas que são agredidas, gente que taca pedra no terreiro. Isso é muito comum. Aqui nós nunca tivemos isso, mas eu já conversei com muitas pessoas que durante a gira, de repente, escutavam um barulho e havia alguém que passou na rua e tacou uma pedra. Então a violência religiosa é uma coisa muito séria. E embora haja um discurso de que o Brasil... Tem uma ideia sobre o Brasil que ela é completamente fantasiosa, né? Assim, que o brasileiro é fraterno, que o brasileiro é unido, que o brasileiro respeita todas as religiões. É claro que aqui não chegou ao ponto, por exemplo, de ter uma guerra santa, uma cruzada, ninguém está pondo... Assim, não chegou nesse ponto, mas se a gente não tomar cuidado, chega. Porque isso faz parte dos mundos inferiores, onde os espíritos inferiores habitam, isto é, isso faz parte do mundo em que nós vivemos. Bom, mas e aí, o que a gente pode fazer? A gente vai ficar sentado assistindo tudo isso? Bom, eu diria que há basicamente dois campos de ação. Um não depende necessariamente de nós, que está nas mãos daqueles que fazem as leis, mas nós podemos pressionar para que haja punições mais sérias e mais rígidas para as pessoas que chegam nesse ponto. E o outro, que eu considero mais importante, que é aquilo que os guias sempre me falaram, que é realmente o mais importante, é o da conduta pessoal. Cada um de vocês que está escutando essa minha reflexão hoje, terá a oportunidade de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, passar pelo menos algum desses conceitos a outras pessoas. Se vocês não fizerem isso, se vocês se calarem, se vocês se fecharem, vocês estarão indiretamente contribuindo para que não haja mudança nesse sentido. Isso é uma coisa muito séria. Então, não acho que a gente precisa fazer textão no Facebook, não acho que a gente precisa sair gritando na rua como se fosse maluco, mas o nosso exemplo e aproveitando as ferramentas que nós temos à mão, se nós soubermos utilizá-las, a gente consegue, de alguma forma, ajudar para que esses conceitos, para que essa onda de violência comece a perder força. Porque se a gente não fizer nada, não vai mudar, as coisas vão continuar. A gente tem que lembrar que tudo na Terra é uma obra de parceria entre o mundo espiritual e o mundo material. Se qualquer um de vocês falar assim, eu tenho uma fé forte, indestrutível, sentar na casa de vocês e começar a fazer oração e falar, eu não preciso trabalhar porque Deus vai me prover, eu garanto que vocês vão morrer de fome. Porque isso é uma fé cega, um pensamento quase estúpido. Nós não estamos aqui para sermos servidos pela divindade. Nós estamos aqui para trabalhar em conjunto. Então nós temos uma etapa, nós temos uma tarefa a ser construída no mundo. E o que a espiritualidade espera da gente é que a gente faça a nossa parte. Agora vamos para uma outra situação. Não sei se todos vocês sabem, mas essa semana aconteceu um evento que foi realmente histórico. E quando eu vejo as pessoas falarem assim, para que eu tenho que estudar história, eu sempre penso, para que quando acontecer esse tipo de coisa, você entenda o valor disso e saiba aproveitar a oportunidade. Bom, do que eu estou falando? Há mais de 15 anos, corria na justiça um processo movido por algumas instituições ligadas à Umbanda e ao Candomblé e outras religiões, que procuravam direito de resposta na Rede Record pelas constantes difamações que foram feitas a essas religiões durante décadas. Isso que eu estou falando, eu espero que não seja novidade para vocês, porque isso já foi julgado e ela foi condenada, então isso é um fato. Eu tenho lembranças, por exemplo, de passar no canal, na televisão, vendo o que estava passando, por exemplo, e aparecer lá um programa dentro de uma igreja, onde uma pessoa lá curvava, punha as mãos para trás, baixava a cabeça, o pastor vinha e falava, qual o seu nome?
Aí ele fala, sou tranca-rua. E o que você está fazendo com essa pessoa? Ah, estou destruindo a vida dela porque ela foi no terreiro, porque ela foi no banco, etc. Então, durante décadas, esses fundamentalistas fizeram uso dos meios de comunicação que tinham para atacar e denegrir. E não é preciso que a gente tenha uma grande imaginação para entender o efeito que isso causa às pessoas. Hoje em dia, com a popularização da internet, com a disponibilidade de outras fontes de informação, a gente tem alguns recursos. Mas 10 anos atrás, eram muito menos recursos. Ainda existem muitas pessoas que acreditam fielmente em cada palavra que é dita no programa de televisão. Seja no jornal, seja num documentário, numa entrevista, o que quer que seja. Então, se uma pessoa leiga vê aquilo sendo passado dia após dia, mês após mês, ano após ano, qual o conceito que ela vai formar sobre a Umbanda? Vai ser realmente uma coisa ruim. Olha lá o que estão fazendo, olha lá o que estão falando. Então, finalmente, eles foram condenados e eles foram obrigados a produzir 4 programas falando sobre essas religiões e transmiti-los. Só que até no último instante a gente vê a resistência. Porque vocês não vão assistir isso na Record. Eles vão passar isso na Record News, que é um canal que pouca gente assiste. E vão passar, sabe quando? 12h30 da manhã. Então, ou seja, né, se espera que muitas pessoas assistam, né? Então a gente vê a resistência até aí. Mas mesmo assim o fato foi histórico. Eles gravaram os programas e já lançaram o primeiro. E aí talvez vocês estejam pensando, mas eu não vou ficar até 12h30 da manhã para assistir isso. Não, nem precisa. Hoje a gente tem um recurso valioso, que é a internet. Esses vídeos já estão no YouTube e já estão também no Facebook. Se vocês procurarem a Direito de Resposta Record, alguma coisa assim, vocês já vão achar esses vídeos. E a partir disso, se vocês quiserem, vocês têm a oportunidade de contribuir para que isso deixe de existir, compartilhando, mostrando para as pessoas, etc. Então, olha que coisa interessante. Se a gente voltasse no tempo e começasse a estudar a história do cristianismo, nós veríamos com muita clareza que ele não foi bem aceito no seu início. Pelo contrário, foi muito combatido. O pessoal da igreja, né, do caminho, da Casa do Caminho, que foi a primeira instituição fundada pelos apóstolos, sofreram muito as perseguições religiosas, mas na época quem protagonizava isso eram os judeus. Hoje, infelizmente, a maioria das pessoas que atacam a Umbanda são pessoas que se definem como cristãs, sejam evangélicas, católicas ou independentes. E qual é o ensinamento de Jesus que ensina a atacar a religião do próximo, atacar pedra no terreiro alheio, botar fogo na outra casa, quebre tudo, derrube tudo? Isso não existe. Então, uma pessoa que se intitula cristã e que tem o mínimo conhecimento da história do cristianismo e age com violência dessa forma em relação a outras religiões, é um verdadeiro paradoxo ambulante. Que isso não faz coro à doutrina cristã de forma alguma. São distorções que foram passando adiante e que a gente ouve ainda hoje. Vou fazer aqui uma pergunta super simples. Quem, antes de conhecer, tinha algum preconceito em relação à Umbanda? Levanta a mão. Bastante. Muitas pessoas. Eu vou perguntar quem continua tendo, que vai ter alguém levantar a mão e falar assim. Espero que não, espero que não. Então, para finalizar, geralmente, quando a gente toca nesses assuntos, os grupos, WhatsApp, Facebook, etc., a primeira reação das pessoas de terreiro é querer também agir com violência. Então não façam isso, é tolice. A gente não pode devolver na mesma moeda, não é isso que essa imagem representa. Quando Jesus ensina para dar a outra face, não é simplesmente levar um tapa e virar e falar assim, bate daqui, porque isso aqui você não bateu direito. Não é isso.
é não pagar o mal com o mal. Nós podemos, sim, através de uma resistência pacífica e firme em nossos propósitos, levar adiante um pouco das nossas experiências, dos nossos conhecimentos, na esperança de que isso ajude essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão adoecidas. Eu considero que alguém tem coragem de invadir um local que ele nunca foi para quebrar tudo, não é uma pessoa que está mentalmente saudável. Então é justamente essas pessoas que frequentemente precisam do nosso apoio. Porque isso é um ensino de Jesus, não são os sãos que precisam de remédio, são justamente os doentes. Então quando a gente identificar, às vezes na nossa família, ou no trabalho, ou mesmo entre os vizinhos, uma pessoa que tem um pensamento dessa natureza, claro, a menos que seja um fanático que vai te matar, eu sempre entendo que vale a pena tentar alguma coisa. Não é buscar converter pessoas, é falar, peraí, não é bem assim que são as coisas. Existe um outro lado, que tal você conhecer? Você já leu a respeito? Você já visitou um terreiro? Eu posso te levar, mas isso quando a gente tem coragem, né? Porque muita gente vai em terreiro até hoje escondido. E tem situações e situações. Existem pessoas que têm realmente alguns problemas familiares que, se eles assumissem que frequentam um terreiro, isso daria tanta dor de cabeça que é melhor deixar para lá. Mas existem pessoas que têm condição de ter esse porta-voz, de fazer a diferença e escolhem não fazer a diferença. Aí sim eu acho que o ataque é pior. Que se a gente tem a oportunidade de contribuir para uma causa que a gente livremente escolheu e que nos faz bem, e tendo a oportunidade de alguma forma retribuir isso, a gente vira as costas e se fecha, então a gente está sendo muito pior do que aqueles que vêm de fora tacar pedra no propósito de Deus. A espiritualidade nos ajude sempre a termos fé, sabedoria, e possamos conduzir a nossa vida em paz. Que assim seja.